Que desespero. Momento que mais uma vez parece que a gente vai não entendemos o porquê e o para quê. Mas Deus sempre nos concede a oportunidade de nós reiniciarmos, dar um restart, um reinício. Isso é chamado de ciclo da vida. Isso é chamado de um novo florescer, um novo amanhecer. Quando Deus permite que uma vida nasça, é Deus falando uma nova oportunidade de ser melhor, de fazer melhor. A vida é assim, é cheia de ciclos, momentos, às vezes complicados, às vezes difíceis, às vezes nublados, às vezes escuro, densas trevas, mas no meio de toda essa escuridão que nos faz tremer e pensar: o que iremos fazer? O que iremos, qual será a nossa atitude agora? Deus vai raiar flechas, raios de luz a nos mostrar a direção. Nós devemos a oportunidade de apresentar ao Senhor a vida de uma criança, de um bebê. Queria chamar na frente, eu sempre erro o bebê, Alan, Simone e Alan. Fazendo foto. Cadê a bola? Foi no banheiro? Vem cá, jogo. A vida, como eu falei, é ciclos, né? De momentos. E esse é o nosso ciclo, vocês. Para lá e para cima. Que Deus possa abençoar. Lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, para vocês, pais, talvez sim. Ensina a criança o caminho que deve andar. E ainda, quando for velho, não se desviará. Amém? A tarefa de um pai, a tarefa de uma mãe, quando Deus permite essa bênção de Deus, os filhos são heranças do Senhor, amém? Os filhos são bênçãos do Senhor, esse mundo, são bênçãos, são oportunidades que nós, como homens e mulheres, temos de ensinar, de cuidar, de zelar. Que Deus possa abençoar vocês mais e mais. E esse vínculo, esse elo familiar de vocês venha se solidificar mais e mais. Lembre-se dessa pequena. Comprometa-se com ela, com Deus primeiramente, com ela e com vocês dois, de andar melhor, de ser melhor, de viver melhor, de realmente ensinar o caminho. Essa pequena e a maior que está aqui hoje, aqui dentro. Vamos orar, irmãos, vamos ficar em pé, se puder. Ficar em pé, vamos. Levanta as suas mãos para apresentar ao nesse momento essa família diante de Deus. Santo Deus, Todo-Poderoso, sustentador e criador de todas as coisas, dono da vida. Pai, muito obrigado por essa princesa que o Senhor concedeu ao Deus Simone e ao Alan. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos ao Senhor, Deus Alan. Que o Senhor cuide dela desde pequena, Pai amado, desde pequena, esse casal, essa família, venha ensinar os caminhos do Senhor para ela, Pai amado. Que nunca venha faltar amor, compreensão, zelo, carinho, afeto, dedicação, que ela venha ver em seus pais
pais, ó Pai amado, comprometimento uns com os outros, um com o outro, ó Pai amado, a dedicação, o amor, o zelo, a segurança, a fé, o tremor e o temor do Senhor. Pai amado, que esse lar seja abençoado pelo Senhor, que a Ana, Deus, venha crescer nos teus caminhos, direcionada pelo Senhor, cuidada pelo Senhor, zelada pelo Senhor. E quando ela estiver já, ó Deus, ciente do que é correto, do que é verdadeiro, ela mesma vem com as próprias pernas e com os seus próprios lábios, ó Deus, testemunhar e andar nos teus caminhos, Pai amado. Nós apresentamos ela e essa família em suas mãos, que venha ser família de bênção, que ela venha ser abençoada, protegida, sustentada pelo Senhor, pois o Senhor, ó Deus, é que consegue a vida, protege e cuida da vida, Pai amado, entregando em suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe esse nome, e a Deus. Vamos cantar o Senhor. Grandioso és tu. Nesse momento, os irmãos também estiveram preparados para adorar o Senhor com os dízimos e ofertas que vamos fazer enquanto nós cantamos essa canção.
graça do Senhor Jesus. Perdido nos encontrou. Estando nós cegos, podemos ver. Cristo nos resgatou. Essa é a canção, esse é o livro, o ritual de São Paulo. Senhor.
liberta em Cristo Jesus. Nós somos, nós podemos ser em todos os momentos da nossa vida. A cada nova oportunidade, a cada novo respirar, a cada nova manhã, a Palavra nos garante que é um ato da misericórdia de Deus que se renova sobre as nossas vidas. E esse renovar são oportunidades, são ciclos de oportunidades que Deus nos concede para nós conhecê-lo e vivermos de acordo com a vontade dele. Vamos orar nesse momento? Vamos agradecer a Deus. Eu queria pedir à irmã Nazinha ficasse em pé nesse momento, graças a Deus, dando graças por esse momento de adorar, de louvar, pelos dias de ofertas e pela palavra que será pregada agora. Obrigada, Deus, por sentirmos a tua gloriosa presença. Teu Espírito Santo intercede por nós, possa continuar trabalhando em cada coração. Abençoe os servos, para a glória do teu nome. Amém. Nós vamos encerrar hoje a sequência de milagres, a sequência de estudo sobre os milagres de Jesus. Já vimos inúmeros mensagens, estudos sobre os milagres que Jesus fez. O livro, o Evangelho de Lucas, relata o último milagre antes do milagre da ressurreição. Nós não vamos conversar, nós vamos pontuar o milagre da ressurreição. O propósito era mostrar a jornada ministerial de Jesus com a ênfase nos seus milagres, nos ensinos dos milagres de Jesus que Ele concedeu a cada um de nós. O milagre que vamos ver hoje é um milagre que alguns, se nós não lermos, não prestarmos atenção no peso do texto, nós iremos passar despercebido desse milagre. É o milagre que está em Lucas capítulo 22, verso 47 ao verso 53. O tema dessa mensagem, o tema desse, baseado nesse bloco de texto, nessa perícope, dentro desse bloco, desse milagre, o tema é o soberano do Senhor. O capítulo 22 de Lucas, podemos dizer que é um rastro do fechamento de todo o ministério de Cristo. Pois desde quando Cristo começou o seu ministério, desde quando ele desce as águas e ser batizado por João Batista, começa o seu ministério, logo em seguida ele é tentado pelo diabo, ele é levado para o deserto pelo próprio Senhor, pelo próprio Espírito Santo de Deus, e lá nesse deserto, onde fica o período de 40 dias de jejum, sem água e sem comida, o diabo se apresenta perante Cristo e começa a tentá-lo. E Cristo vence todas as tentações sem uso nenhum de ferramentas ou de armas humanas, simplesmente no temor e tremor e na sabedoria, pautado na palavra de Deus. E aí Cristo começa o seu ministério. O Evangelho de Lucas, o médico amado, como Paulo bem frisado sobre pessoas de Lucas, esse capítulo 2 é como se pegasse todo o curso ministerial de Cristo, colocasse em paralelo e pontuasse todas as coisas que Cristo já vinha falando com seus milagres, com
seus prodígios, com seus sinais, com seus ensinos, fora da sinagoga ou dentro da sinagoga, em desertos, no mar ou no meio da mata, não importa, em todos os caminhos, nos locais, Cristo sempre ensinou, pautou e mostrou o que iria acontecer com ele. Lucas registra nesse capítulo 22 todo esse curso. Você pode olhar aí. O capítulo 22 de Lucas tem vários pontos importantes, até chegarmos nesse que vamos estudar. Veja aí, verso 1 até o verso 30, você pode ver planos para tirar a vida de Jesus. Você pode também ver aí nesse mesmo bloco, verso 1 a 13, o pacto de traição. Judas faz um pacto para trair a Jesus. E nesse pacto ele bola um esquema. A gente vai ver que ele bola uma senha, um tipo de senha, um código. Olha, eu vou entregar Cristo na mão de vocês. Fique esperto, vai ter um código, vai ter uma senha, vai ter um sinal, vocês vão perceber. Está aí no verso 1 ao verso 13. Também logo em seguida tem o preparo da Páscoa. Judas no meio do povo, enganando todo mundo. Judas faz parte desse preparo da Páscoa que vai acontecer, segundo alguns estudiosos, na casa do pai de Marcos, o mesmo Marcos, autor do Evangelho de Marcos. Os versos 14 até o verso 23, você pode ver, a Páscoa foi preparada, verso 1 ao verso 13, finalzinho do bloco do verso 13. O verso 14 até o verso 3 tem duas partes: a última Páscoa e a ceia do Senhor. A última ceia do Senhor. Aonde nessa Páscoa e nessa ceia, Cristo afirma que o fim dele é o esmagar da sua carne, o seu sangue sendo vertido. E ele fala: essa é a minha carne, o pão simboliza a minha carne, o sangue simboliza o meu, o vinho simboliza o meu sangue. E Judas, o traidor, ele é destacado. E Judas, na maior arrogância, pergunta: acaso subiu? Na maior discrepância, na maior cara dura, ele pergunta: por acaso sou eu? E Cristo fala: que tem que fazer, vai e faz. Verso 24 a 38, Jesus traz, mesmo esse período de trevas que ele está encoberto nesse momento, mesmo esse período de angústia que rompe o coração de Jesus, e agora dos discípulos, que Cristo fala: eu vou ter que morrer. E o discípulo fica angustiado, e ele fala: e um de vocês, aquele que molha o pão, um bocado de pão comigo, come, um de vocês há de me trair. O coração dos discípulos fica angustiado, tensos, preocupados, sem saber o que vai acontecer, sem saber o porquê de tudo isso. Verso de 4 ao 38, Jesus traz um ensino maravilhoso sobre humildade. Traz também a questão, depois de Cristo ensina esse ensino de humildade, maior e menor, Cristo ele dá um alerta para Pedro: preste atenção, vigie, Pedro, não queira ser os maiores, não faça isso, Pedro, vigia. E Pedro, daquela fúria dele, uma pessoa com temperamento sanguíneo, explosivo, Cristo perguntou: Pedro, você vai me trair? Esse mesmo bloco, 24 a 38, Jesus ensina, traz um ensino sobre duas espadas. Eles não compreendem o ensino de Jesus, a gente vai entender nesses versículos de lá que vamos ver hoje. Verso 39 a 46. Agora Jesus, num palco da agonia, dentro do jardim de Getsemane, o momento onde os discípulos, os 11, porque Judas já estava com seus perseguidores, de Jesus, para já na trama para ir prender Jesus no jardim de Getsemane. Judas sabia o caminho onde Jesus ficava, ele sabia o local exato onde Jesus gostava de ficar prostrado, sentado, ajoelhado, com o rosto em terra, clamando a Deus. É nesse jardim, palco da agonia, que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o soberano Senhor, ele
dá os últimos ensinos para os seus discípulos, os últimos alertas. O milagre que vamos ver, meus amados, destaquei 3 pontos nesse milagre: traição, cura e tempo de trevas. 3 pontos somente eu destaquei nesses versos. Vejam o verso que diz, os versos 47 ao 53. Falava ele ainda, Lucas 22, 47 diz, falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha na frente ou à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, veremos a espada? Um deles seria o servo do sumo sacerdote e cortou a sua orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então dirigiu-se Jesus aos principais sacerdotes e capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo. Disse: Saíste com espada e porretes para deter um salteador? Diariamente estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. O soberano Senhor, nesse bloco nós podemos ver Jesus como Ele é, o soberano Senhor de todas as coisas. Aquele que tem o tempo em suas mãos, aquele que age como Ele quer, na hora que Ele quer. O soberano Senhor, Ele tem o tempo exato de fazer todas as coisas. Ele tem um tempo determinado para agir soberanamente sobre todas as coisas. Nada está fora do controle desse soberano Senhor. Nada na história aconteceu pelo mero acaso, como algumas pessoas gostam de dizer. Foi um mero acaso. Nada está no acaso. Tudo está dentro do controle soberano de Deus. Nada acontece porque tem que acontecer. Tudo acontece dentro do controle e do olhar poderoso de Deus que observa e que escuta todas as coisas e esquadrinha todas as coisas. Se nós entendermos isso, nós iremos viver uma vida tranquila. Por qual motivo? Não quer dizer tranquilidade de não ter problemas, não é isso. Mas no meio do caos, no meio das trevas, no meio das lutas, no meio das dificuldades, no meio das perseguições, no meio das traições, que é o primeiro ponto, nós iremos descansar em Deus. Por quê, pastor? Porque Ele é o soberano, o Senhor dos senhores e reis. O verso 47 ao 48 nos mostra isso, a traição de Jesus. Esse bloco de versos está nos 4 evangelhos: Mateus 6, verso 47 ao 56, Marcos 14, verso 43 ao 50, João 18, verso 11. Esse bloco apresenta nos 4 evangelhos, mas somente Lucas retrata a cura da orelha desse servo do sumo sacerdote. E somente João, capítulo 18, vai nos mostrar que o nome desse homem é Arnaldo. A traição de Jesus, a traição, meus amados, a traição de Judas para com Jesus é tão agressiva, é tão nociva, que rompeu com todos os elos de afeto e relacionamento.
A traição de Judas para Cristo foi tão agressiva, tão nociva, que rompeu com todos os elos de afeto. Os versos de Lucas nos relatam alguns pontos, pode ver. Jesus estava ensinando. Se você olhar para os versos anteriores, Jesus está no Getsemane, orando a Deus, e ele pede para os seus discípulos, principalmente para Pedro, Tiago e João, que estão mais à frente. Um grupo de homens ficou um passo mais atrás. E os três, Pedro, Tiago e João, Cristo fala: venha comigo, se aproxima-se um pouco mais. E Cristo pede: não descanse, ore, vigie, se prepare. E Cristo se retira um pouco deles ainda e começa a amar. Cristo volta e vê os discípulos, todos eles dormindo, descansando. E Cristo fala: ore, não é momento de dormir, é momento de orar, de se preparar. Cristo estava ensinando isso aí no terceiro bloco, no terceiro período, quando ele fala: já basta, eis que vem a multidão, e o traidor, aonde o Filho do Homem será preso. Jesus estava ensinando, o verso 47 nos mostra isso. Chega, a segunda coisa, chegou uma multidão, e Judas, o apóstolo, estava na frente deles, guiando os torturadores de Jesus. Judas era o guia, a peça principal, para que eu vou guiar vocês no meio da escuridão. E o livro, o Evangelho de Mateus e Marcos, vai falar que esses homens estavam com lanternas e as suas luminárias para ver a escuridão. Mas Judas sabia aonde estava Jesus. A traição dele é tão agressiva porque ele guiou os perseguidores, aqueles que iam levar Jesus da cruz até o Mestre. Chegou Judas na frente. A intenção de Judas à frente era beijar Jesus, o sinal. Quarta coisa que nos revela esse bloco de verso: Jesus revela o plano de traição de Judas. Você pode olhar o verso 48, quando Jesus aproxima, quando Judas aproxima, ele fala: Jesus, sabendo quem ele era, sabendo a intenção de Judas, Jesus sendo sempre um homem e sempre um Deus, um soberano Senhor, Deus onisciente e onipotente, Jesus fala: Judas, com um beijo você trairá o Filho do Homem? Com um beijo você negará o Filho do Homem? Se você olhar, meus amados, para Mateus 26, verso 47 ao 49, nós iremos ver lá algumas coisas. Iremos ver que essa multidão vinha com pedaços de porretes, paus, como se fosse pegar um criminoso. Podemos ver que essa multidão era acompanhada de principais sacerdotes, líderes, governadores e anciãos do povo. Judas estipulou um sinal, uma senha, um código, um beijo. Judas saudou Jesus. Olha a saudação que Judas dá. Veja o escrúpulo desse homem. Veja a agressão desse homem. Veja como o pecado dele rompe com todos os elos. Ele chega perante Cristo, segundo Mateus 6, verso 47 ao 49. Ele chega perante ele e fala: Jesus, salve mestre, e o beijou. Veja como Jesus olhando para ele, e o sorriso amarelo, e o semblante corrompido, porque o diabo já estava tomado sobre ele. O diabo já tinha controlado a vida dele. Ele chega perante Jesus, salve, reconhece quem é Jesus, o Salvador, reconhece que ele é o Mestre dos Mestres, o Senhor dos Senhores, reconhece que ele é o Messias, mas nem por isso o coração desse homem se quebranta, nem por isso o coração desse homem se arrepende, nem por isso o semblante desse homem se recai, em nenhum momento. Pelo contrário, ele se aproxima de Jesus e fala: salve, mestre. E com um beijo salva a Jesus. O beijo nessa época significava compromisso. Se
significava compromisso, significava dedicação, significava respeito, significava intimidade, significava estar junto, significava ter prazer em estar junto, companheirismo, afeto, respeito, dedicação. O que Deus faz é romper tudo isso. O beijo que ele dá, um beijo de traição, ele está dizendo: não quero ter respeito com o Senhor. É isso que ele fala: não quero ter compromisso com o Senhor, não quero ter dedicação com o Senhor, não quero ter comprometimento com o Senhor, não quero ter afeto com o Senhor, não quero ter elos de intimidade com o Senhor, não quero isso, não quero aquilo. O beijo que Judas dá simboliza isso, racha com isso. E muitas vezes nós agimos com essa forma desse beijo de traição. Não queremos compromisso. É fácil nós apontarmos o dedo para o Judas, mas o gesto que ele faz, a humanidade faz exatamente o mesmo gesto hoje. Não quero compromisso com o Senhor. Eu quero estar junto com o Senhor. O Deus de milagre, o Deus de cura, o Deus das provisões, o Deus que alimenta as multidões, o Deus que oferece e ele me dá. Mas quando ele me cobra, eu não quero aprender. Quando nós não buscamos ter um compromisso com o Senhor, quando nós buscamos não ter uma intimidade com o Senhor, quando nós buscamos não ter um conhecimento de quem o Senhor é, nós estamos agindo da mesma forma que Judas fez. Judas, meus amados, o foco do beijo da traição de Judas, ele descaracteriza toda a importância do comprometimento que temos que ter com o Senhor Jesus. A traição de Judas rompe com tudo, destrói com tudo. A gente pode ver depois, vai ver mais na frente, os próprios discípulos de Jesus, quando ele é preso, todos eles vão embora, desaparecem. Pedro quer voltar às suas práticas antigas, vou pensar. Todo mundo vai embora. A bem verdade vai ver uma frente de Pedro até segue Jesus à distância. Mas quem sabe a história? Esse seguir Jesus à distância, Pedro nega a Jesus por 3 vezes. E a última negação de Jesus, veja o que esse beijo de Jesus fez com todos os discípulos. O rompimento, o rasgar. A última negação de Pedro para Jesus, ele amaldiçoa. Nunca conheci esse maldito, esse miserável, nunca conheci, nunca fiz parte do grupo dele. E aí o galo canta, ou a trombeta toca, ou o raio começa a sair, e Cristo olha para Pedro, e Pedro lembra que Cristo acusou ele de beijo. A traição, o beijo traidor de Judas, meus amados, é um rompimento que, infelizmente, a humanidade de hoje e os homens religiosos e as mulheres religiosas de hoje andam da mesma forma. Da mesma forma. E como bem disse ontem, aquele povo da corte, quando estava encenando no teatro, nós andamos com máscaras. Porque eles vão ter de hipócritas. O termo hipócrita é um ator. Eu uso máscaras, dependendo da situação. O que Judas fez ecoa até hoje, nos dias de hoje, e nós nem percebemos. A segunda coisa, a cura tem a traição, mas também tem a cura no meio de tudo. Verso 49 até o verso 51.
Se a traição, meus queridos irmãos e amigos, igreja, se a traição de Judas rompeu com todos os elos de sentimentos, de afeto, a cura que Jesus fez nesse bloco, a cura que Jesus faz, ele revela, ele afirma que ele, Jesus, pode restaurar todas as coisas. O gesto de traição que Judas fez rompeu com todos os sentimentos de elos, de afetos, de sentimentos em si, mas a cura que Jesus apresentou e que apresenta para nós ainda hoje é uma afirmação, é uma revelação. O homem rompe elos, o homem quebra a aliança. Foi assim no Antigo Testamento. Deus fazia aliança e o homem quebrava. Deus de novo fazia aliança e o homem quebrava. De novo, Deus fazia aliança e o ser humano quebrava. Judas rompe com os elos, quebra as alianças, quebra o compromisso, e Cristo refaz todas as coisas. Por quê? Pelo amor, pela cura, pela graça e misericórdia dele. O milagre contido nesse texto, nesse bloco de versos, como eu falei muitas vezes, passa despercebido dos nossos olhos, dos nossos olhos que são frágeis e falhos, passa despercebido e não damos tanta expressão para eles. Quase não se vê a cura da orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco. Quase não se vê. Falamos muito sobre milagres da cura do filho da viúva da cidade de Naim, da cura, da ressurreição, da vida de Lázaro, dos 10 leprosos, do cego Bartimeu, mas esquecemos desse extraordinário milagre, aonde Cristo mostra para todo mundo que Ele restaura todas as coisas. Esse milagre não é sem expressão, esse milagre não é sem importância, por dois motivos no mínimo. Primeiro, olha o clima de tumulto e de covardia estava no meio. E o segundo, um servo dos inimigos de Jesus. Se você olhar para João 18, eu vou ler aqui a minha versão. João 18, verso 6 ao verso 8, diz bem assim: veja como o Senhor é soberano Senhor. Diz bem assim, João 18, verso 6 ao verso 8. Quando, pois, Jesus lhe disse, sou eu. O verso 5, Jesus pergunta, a quem estão procurando? O verso 6, Jesus fala, disse Jesus, sou eu. Olha a continuação do verso. Recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou, a quem buscais? Responderam, a Jesus o Nazareno. Verso 8, então lhes disse Jesus outra vez, já vos declarei, sou eu. Se é a mim, pois que buscais, deixe ir embora estes que estão comigo. O capítulo 18, verso 6 a 8 de João, relata, mostra para nós a autoridade de Jesus sobre todo esse contexto, a autoridade do soberano Deus, do soberano Senhor, sobre todo o percurso, sobre toda essa multidão. Chegou Jesus, chegou a multidão, e perguntou a Jesus, a quem procurais? Responderam eles, Jesus. E Cristo fala, sou eu. E o texto não fala, quando Cristo fala, sou eu, eles recuam e caem por terra. Por quê? O soberano Senhor, a autoridade, ele pergunta outra vez, porque tudo tem que ser cumprido dentro da vontade dele. E mais uma vez, recuam e caem por terra. Mas isso mostra a sua autoridade, mas ao mesmo tempo o seu amor. Sou eu. Vocês têm que buscar a mim? Ok, eu não vou fugir. Eu estou aqui como sempre estive. Deixe embora esses meus servos. Não toca a mão deles, deixe eles embora. O verso 49 e o verso 50 de Lucas, meus amados, nos mostra a clássica, uma má compreensão dos ensinos de Jesus.
Porque se você olhar para os versos 35 e 37 de Lucas 22, Jesus vai falar sobre o ensino de duas espadas. E aí, nos versos de Lucas mesmo, a gente vai ver que um deles pergunta no verso 9, o que estavam com ele, vendo o que ia acontecer, perguntaram: Senhor, feremos a espada? Meus queridos irmãos, os discípulos de Jesus andaram com ele 3 anos, e eles não entendiam quem realmente Jesus era. Eles não tinham essa compreensão exata de que Ele é o Senhor, é o soberano Senhor. Assim também como muitos nós somos cristãos há tanto tempo e não sabemos falar quem realmente Jesus é, o que Ele fez por mim, se eu mereço ser salvo ou não mereço, não sabemos realmente explicar. Uma má compreensão, porque o ensino das duas espadas era o ensino para entendermos proteção, era o ensino para entendermos conhecimento, entendermos sobre entrega, sobre dedicação. O ensino das duas espadas que ele falou nos versos 17 até 17, ele fala sobre proteção, conhecimento, entrega e dedicação. O ato de Pedro, segundo João 18, verso 10, ao pegar sua adaga e cortar a orelha do modo grosseiro do servo do sumo sacerdote, Pedro se destaca no modo grosseiro pela falta de conhecimento e a má compreensão. O verso 51, um milagre, que só aparece aqui em Lucas, meus amados, um milagre de grande expressão afirma 2 coisas: não importa a situação, não importa quem é, Jesus é o mesmo e age como Ele quer. O verso 51, ao ato de curar, Pedro rompante, de uma forma grosseira, agressiva, sem conhecimento, sem ter a direção, porque o Evangelho de Mateus e Lucas, o Evangelho de Mateus e Marcos e também João, Jesus fala assim: para que vocês fizeram isso? Você não sabe que se eu rogasse ao Pai, eu pediria a Ele e Ele mandaria mais de 12 legiões de anjos. Sabe o que significa isso, gente? Uma legião era composta de mais ou menos 6.000 soldados. 12 legiões, segundo os meus cálculos, se não estiver errado, dá mais ou menos 72 mil anjos. Quando Cristo fala isso, ele pede 12 legiões para cada um dos seus discípulos. Faz conta. Eles não entendiam que não importa a situação, não importa quem é, não importa o contexto, não importa o que está acontecendo, Jesus é o mesmo. Amém? Jesus é o mesmo. A cura que Ele faz, restaura, restabelece, reafirma, conserta todas as coisas. Aquilo que estava perdido é achado, o que estava morto é ressuscitado, o que estava enfermo é restaurado, o que estava sem vigor é revigorado, sem esperança completa dá. Jesus é o mesmo e age como Ele quer. A terceira e última coisa: tempo das trevas. Versos 53, 52 ao 53. Depois de ver a traição, a cura, agora vem um ponto muito importante, que muitas vezes nós, como igreja, nós questionamos. E aí eu quero falar para você, cristão, membro dessa igreja. Muitas vezes, em tempos de trevas, nós ficamos perdidos. E até nos indagamos até Deus. Por quê? Para quê? Qual o propósito? O que significa tudo isso? Este ponto serve para nos dar alerta sobre essa extraordinária verdade que esses 2 versos traz para nós,
que tem horas, tem a hora e o tempo das trevas e dos dias maus acontecerem em nossa vida. Não é porque nós somos cristãos, não é porque nós somos servos de Deus, não é porque nós somos convertidos ao Senhor, que nós somos isentos disso. Esse verso, Jesus mesmo vai afirmar para nós que tudo está dentro do propósito, do tempo dele, do momento dele, porque ele fala: eu estive com vocês durante todos esses períodos de 3 anos, ensinando, curando, testificando, confortando vocês, tendo medo dos ambícios, fazendo milagres e mais milagres, curas mais curas, e vocês não tiveram autoridade de colocar a mão em mim, de encostar em mim, mas eu sei que é chegado o tempo das trevas, o dia e a hora, agora o poder é com vocês. Cristo falou que muitas vezes nós hoje, devido ao ensino de uma teologia desgraçada, que fala assim: o cristão não pode passar por dificuldade. Aí o homem que não tem conhecimento da Bíblia, que não lê o Evangelho, que não lê a Bíblia, que não ora, que não busca conhecimento, que não busca interação com Deus e com a igreja do Senhor, que vive no caminho que Jesus andou, com beijo de traição, e vamos negando a Jesus com o mesmo beijo, porém de um modo e gestos diferentes. Nós atualizamos o gesto que Jesus fez, mas queremos andar na bênção do Senhor e não entendemos o tempo e a hora das trevas. Mas o que nos cabe saber nesse momento é que está no verso 53, 52, 53, que tudo está dentro da soberania de Deus. Irmãos, nada escapa à soberania de Deus. Pode vir anos e mais anos, famílias e mais famílias, homens e mais homens, mulheres e mais mulheres. Pode vir moda, modismo e modão, o que vier. Pode vir reis e poderosos, juízes corruptos e o que for. Nada escapa à soberania e o controle de Deus. O tempo das trevas, o dia mau vai acontecer, mas também, assim como ele terá início, ele terá o seu fim. E com ele, com fim os tempos maus, com fim os dias maus, aqueles que andaram e que andam pautados nesses tempos, nesses conhecimentos, serão da mesma forma tragados. Temos seu fim posto. Tudo está dentro da soberania de Deus. A questão nossa é saber qual será a nossa atitude diante desse tempo e dessa hora. Qual será a nossa atitude? Veja o exemplo de Pedro. Mateus 6, verso 30 a 35. Ele dormiu quando era para orar. Você pode ir na sua casa. Mateus 6, verso 30 a 35. Cristo fala: ora, Pedro dorme. Pedro falou no tempo errado, quando era para ouvir e estar atento. Pedro esqueceu quem Jesus era e não temeu a Deus, antes temeu a homens. Pedro lutou com armas erradas. Veja o exemplo. Qual será a nossa atitude? O exemplo de Pedro ou de Judas? O tempo de trevas, os dias maus, chegará em nossa vida, chegará em nossas famílias. Quando chegar, o que você, o que eu, o que nós iremos fazer? Quando o tempo mau, quando os dias maus chegarem na nossa vida, bater na porta da nossa vida e da nossa família, o que iremos fazer? Fingir como fez Judas, estando com Jesus, mas sem compromisso com ele. Poderemos fingir como fez Judas, ou lutar de forma errada, como fez Pedro.
Ou podemos confiar na soberana, boa e perfeita vontade de Deus, como fez o Senhor Jesus. São 3 pontos. Você pode fingir, você pode lutar com as armas erradas, ou você pode realmente se debruçar e confiar em Deus, na boa e perfeita vontade dele. Diante de você, diante de nós, diante do mundo, são 3 pontos: o beijo, a espada e o cálice de Deus. Qual desses você escolhe? Qual desses? O beijo, a espada ou o cálice de Deus? O soberano Senhor, meus amados, Ele se apresenta para nós todos os dias, todo o tempo, em todo momento. O que nos cabe é entender e é ter a nossa consciência do nosso coração, a certeza do caminho que nós temos andado. O caminho de fingimento, que é o beijo. Um caminho de lutas desesperadas, a espada. Ou um caminho de entrega e confiança e dependência de Deus. É o cálice de Deus sobre nós. A minha oração é que você entenda que o melhor caminho, seja com lutas ou com dores, é o caminho do cálice de Deus, pois o fim dele é a eternidade, sem dor, sem fingimento e sem luta, com Cristo Jesus na eternidade. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar nossas vidas em todo momento. Amém? Deus abençoe todos. Vamos orar ao Senhor. Pai, te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua bondade, pela tua misericórdia derramada sobre nós. Louvamos ao Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor fez por nós durante todo esse momento. Obrigado, Deus, por essa graça, pela tua misericórdia, pela tua palavra, que nos mostra que o Senhor é o soberano Senhor. Mesmo em meio à traição, mesmo em meio aos dias maus, a hora ruim, mas a tua cura, o Senhor Todo-Poderoso está presente para nos curar, para nos conduzir, para nos sustentar e nos orientar. Deus, em nome de Jesus, coloque suas mãos, cada coração nessa noite, cada família, que o Senhor faça a tua vontade resplandecer na vida deles, Pai amado. Que tudo venha ser feito para a tua honra e para a tua glória. Nós oramos ao Senhor e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. Setembro, só para encerrar, meus queridos. No mês de setembro, nós teremos o mês da juventude. Ok? Iremos trabalhar com o tema Meus melhores dias para a glória de Deus. Então, olhe para esse mês de setembro, dia 13 de setembro, um sábado, teremos programação de dia inteiro, vai começar às 8h30 da manhã. No café da manhã, teremos palestras para meninas, e estamos trabalhando também palestras para meninos, se não trabalhar palestras específicas, direcionadas em todos os quesitos, o bem-estar e muitas outras coisas. Teremos palestras da manhã, brincadeiras, teremos dinâmica da tarde, brindes, sorteios. Então, olhe por esse mês de setembro, ok? Olhe também para alguns pregadores surpresas que teremos aqui também nesse mês de setembro. Irei conversar com alguns adolescentes. Quem se viu hoje, ok? Alguns adolescentes que eles vão pregar em um domingo ou outro, e eles também, jovens, tá? Sim, Felipe, não estou todas as pessoas não dele, irão pregar aqui domingo à noite para a honra e para a glória de Deus. Ore por isso e também participe, irmãos. Ontem foi muito bom a programação, Tiago. Muito bom mesmo. Louvado seja Deus. Mas é triste quando nós vemos que mais ou menos 14 membros da igreja faltaram.
14. Eu alcancei todos eles. E algumas faltas inexplicáveis. Aqui estou trabalhando, beleza. Agora, outros é triste. Para quem está à frente, trabalhou muito, ver que 14 membros da igreja não vieram à formação porque não quiseram. Que Deus trate com cada um de nós. Deus abençoe a todos. O sorteio. Espera aí, irmãos. Espera aí. Tem um sorteio aqui. Eu esqueci. Sorteio do primeiro pregador. Boa noite, irmãos. Um amigo comprou um copo do pessoal do projeto de teatro. Quem não veio, faltou, perdeu, realmente perdeu. Inclusive, eu queria abrir um parênteses aqui rapidinho, falando uma parte do teatro, onde o bobo da corte tira uma camisa do vaso, da bolsa, e fala que é pano de chão. Aí pisa, os flamenguistas ficaram tão alegres. Ai, eles ficaram tão felizes. Porém, logo em seguida, ele também tira uma camisa do Flamengo da bolsa e faz a mesma coisa. Aí eu vi com tanta alegria o brilho dos flamenguistas se apagar. Essa parte é heresia. Foi bom demais, foi bom demais. Fecha parede. Eu vou sortear aqui, vem cá, Sofia, por favor. Vou sortear um nome aqui, vamos dizer que é o sortudo. Não, esse sorteio é para esse copo que foi comprado ontem, ligado para a gente sortear entre os adolescentes e jovens que aqui estavam. Um copo lindo do Tiago Cordão. Quem ganhou, Sofia? Quem ganhou foi a Agatha. Palmas. Obrigada, irmãos. Boa noite a todos.